Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração há bastante tempo, Pai, que toque o coração das pessoas que aqui estão, Pai. Nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui participar de um culto, Pai. Porque uma palestra, Senhor, a gente sai apenas com conhecimento, mas a palavra de Deus não, a gente sai com vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso. O título que eu dei é, diga para o seu colega aí, cuida do teu coração. Você está cuidando do coração? Está cuidando do coração? Aí se você pergunta a alguém se ele está cuidando do coração, ele vai dizer, eu faço caminhada 3 vezes na semana, eu não estou comendo sal, eu não gosto de comer feito Beraldo, buchada de bode, lá em Belo Jardim, que Márcia fica reclamando, eu não gosto de comer cozido, eu não estou comendo coisa gordurosa. Isso é uma forma de cuidar do coração? É. Mas não é essa forma que eu queria conversar com vocês hoje. Essa também é uma das formas da gente cuidar do coração. O que eu acho interessante é que eu comecei a ler a Bíblia, independente de qualquer coisa, só que é muito forte. Eu queria que vocês começassem a fazer isso que eu fiz. Toda vez que aparecer a palavra coração, você sublinha. Aparece muito a palavra coração. Aí é tantas vezes que apareceu que eu separei aqui algumas para que a gente pudesse, no final da mensagem, a gente ver o que é que a gente deve fazer para cuidar do nosso coração. Amém? Gênesis, eu botei o versículo porque algumas pessoas não têm a Bíblia, não estão com a Bíblia, aí facilita, mas só tem versículo mesmo. Gênesis capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Versos 5 e 6. Amém? Gênesis 6. Tá num pendrive. Vitinho tá aí? Num pendrive que eu dei ele de bolinha. Tem assim, cuida do teu coração, ou cuidado com o coração. Tá em PowerPoint. Estou tentando aqui. Acharam? Gênesis 6, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no... Percebeu como é forte quando ele coloca assim a palavra coração? Ele diz que toda a imaginação dos pensamentos do homem era má. Mas nos pensamentos de quê? De quê? De seu coração. Não é estranho? Vou explicar a vocês. Por exemplo, em física, a gente tem o hábito de dizer aqui, eu estou enxergando, eu vejo bem, porque a gente acha que a gente enxerga com os olhos. Mas a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro, sabia disso? Os olhos apenas vão captar a imagem. A imagem é captada pelo seu cristalino, vai cair lá na retina. Vai ter umas célulazinhas que vai mandar essa imagem através do nervo óptico para o cérebro. Então quem é que decodifica a imagem? O cérebro. Então você enxerga com o cérebro, não é com os olhos. Do mesmo jeito ele está dizendo assim, a imaginação dos pensamentos, não fica estranho, pensamentos do coração, como é que pode? É porque antes de você pensar, o que ele quer dizer aqui é que na realidade a maldade estava onde? No coração. Então quando a maldade está no coração, ele só pensa coisa ruim. Então diz, e isso lhe pesou no coração, como ele diz assim, poxa, ele ficou muito triste. Então quando a gente está muito triste, a gente sente aquela angústia no coração, né? Assim, as mães às vezes dizem, eu estou com angústia no coração, como se eu vou ligar para o meu filho. Não tem isso, porque você sente aonde? No coração. Então perceba, a primeira coisa, que a gente pensa, até pensar, a gente faz com o coração. Não é interessante? Mas vamos continuar. Aí tem 2 versículos que eu separei, que eu fiquei triste. Mas Jesus veio para a gente poder ver isso aí e ir para frente, e ele muda toda essa história. Diz assim, Gênesis 8, 21.
certo? Porque não dá para a gente ler todos os versículos. Aí diz assim: sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, só um parêntese. Quando eu era pequeno, que eu não conhecia nada da Bíblia, ele dizia assim: o mundo morreu o pessoal morreu no dilúvio, na água, agora a destruição vai ser no fogo. A Bíblia não diz isso, não. Depois eu vi que não tem nada disso. O pessoal diz que vai ser no fogo por conta das guerras que teriam. Não tem nada a ver. Então ele diz, pelo contrário, ele diz, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aí vê que coisa forte. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Aí eu peguei outra versão e diz assim: o Senhor sentiu aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Não é pesado isso? É muito pesado, porque a gente diz assim: poxa, a minha criança, o meu filho tem um coração má. Quer dizer que a gente tem um coração má desde a infância, desde a meninice. Então você fica triste. Aí tem um cara chamado Salomão, em Provérbios 22, pode ir para frente, mais uma. Ele diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Aí me deu um alívio, porque em vez da maldade, se a gente usa a palavra insensatez, não fica melhor? Não fica mais leve? Pronto, então a insensatez está ligada ao coração da criança. A gente às vezes quer que a criança tenha sensatez. Criança não vai ter sensatez. Adulto não tem. A gente tem que ter, no quartel tem que ter regras. Na escola deve ter regras. Porque senão o cara, além de fazer coisa errada, ainda quer justificar dizendo que está certo. Não é assim o mundo que a gente vive? Porque as pessoas são insensatas. Então essa insensatez já está ligada lá no coração da criança. Então a diferença que você vai fazer quando você coloca seu filho numa escola cristã e uma escola não cristã, é que uma escola não cristã, às vezes, trabalha o que a gente chama de comportamento. Eu quero mudar o comportamento. Tanto é que a gente usa essa palavra: menino, se comporte. Mas quando a gente muda o comportamento, é muito comum ele deixar de fazer uma besteira e arrumar outra para fazer, não é assim? Aí ele deixa de fazer outra besteira e arruma outra, porque a gente só tratou o comportamento. Então não é o comportamento que a gente tem que atacar, é a insensatez que está onde? No coração. Então o que é que você faz? Aí você vai chamar a criança, explicar que ela está errada. Depois que explica, chama ela para orar. E você vai ter que dar a direção. É isso que vai ter que ser feito. É isso que o cara lá na academia cristã, na outra escola cristã, sei lá, Americano Batista e tal, aí tem um cara chamado capelão, que ele, fora o que o professor vai, identifica o problema, manda, ele vai fazer isso. E agora não adianta ele fazer se os pais em casa também não fizerem. Bom, a coisa é bem feita, só que o pessoal não vai. Por exemplo, quando o cara vai casar, não tem um negócio de escola de noivo, um negócio assim, né? Que ninguém dá valor. E aí, vou para a escola de noivo, besteira. Não é. Lá na academia cristã, eu ainda não consegui ir, porque no dia não pode. Tem um chamado escola de pais. Vê que negócio legal. A gente já foi talhado para ser pai. A maioria da gente não. O cara pensa que, não, tem um menino, só vai botar no braço e comprar o leite. E o povo pensa isso. Mas não é. Porque ser pai dá muito trabalho. É fácil a gente arrumar a cama. Difícil é você botar ele para arrumar a cama e dizer a ele: vá, eu espero. Aí você fica lá olhando, e o menino lá enrolando. É difícil. Educar é difícil. Então é importante você participar da escola de pais, porque você vai receber dos pastores que são convidados dicas de como trabalhar essa insensatez que está ligada ao coração da criança.
E é por isso que você tem, porque a gente tem que atacar a criança. A criança que tem que ser trabalhada, porque quando a gente trabalha a criança, então você já vai ter um adulto com outra perspectiva, com outro comportamento. Então o comportamento dele vai ser um comportamento diferenciado, não porque você atacou o comportamento, mas porque você atacou a insensatez do coração. Então ele vai se comportar de forma diferente naturalmente. Ele não vai ser, não, você faça isso não. Aí ele está certo, não faz isso, ele arruma outra coisa errada para fazer. Faço não, aí ele vai arrumar outra coisa errada para fazer. Então essa insensatez ficou melhor, né? Bom, Deuteronômio 8:5, próximo slide, diz assim: saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, o disciplina. Então, quando ele bota a palavra vara, disciplina, tem gente que só associa a dar porrada, a bater. Não é isso. Disciplinar não é dar pancada. Agora, não quer dizer com isso que você de vez em quando não dê uma tapa, porque tem menino pequeno, menino é forte e dá cada tapa da outra. Dia desse eu estava lá, no vejo o menino dando a tapa no outro assim. Aí o pai dele disse assim: ele é muito pequeno ainda para aprender. O pai dele é cristão, mas deixa ele fazer 2 anos que eu vou explicar que ele não pode estar dando, porque ele dá tapa assim no irmão, o irmão sabe que ele é pequeno, não revida. Mas quando ele for para a escola, que ele der uma tapa, leva a outra, ou não é? Então pronto. Então ele tem que aprender que não é para ser daí, tá, menino, com o braço tá, parecia mais Hulk, pá, digo, menino, a gente estava lá na loja. Aí eu achei interessante isso, a vara, a disciplina, é você saber como você vai atingir esse coração, essa insensatez ligada ao coração. 1 Crônicas 28:9. 1 Crônicas 28:9. Então veja, uma das coisas que você não pode se esquivar de fazer, que você como cristão tem que fazer, é criar o seu filho na admoestação do Senhor. Vê o que Davi disse para o filho dele. Vê que coisa linda. Vê. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Então, primeiro, reconheça o Deus de seu pai. Depois, sirva-o de todo coração. De novo, coração, serviço. Esse serviço aí tem que ser de coração. Porque senão, você vem aqui porque senão eu vou, porque senão eu acho que vou ter azar durante a semana. Não tem nada a ver. Você, senão, o cara que é ímpio, o cara que nem vem para a igreja, que não sabe nem o que é, nem gosta disso, não gosta de igreja, ele tinha que ser pobre, tinha que ser maltrapilho. Não tem nada a ver. Você tem que servir de todo coração. E, obrigado, não é isso? Espontaneamente. Então você, quando criança, você tem que trazer ele aqui. Ele não vai poder vir só, mas depois vai ser o coração dele, ele vai ter o gosto, o desejo de vir para a casa do Senhor. Amém? Isso é importante. Pois o Senhor faz o quê? Sonda o que mesmo? Os corações. O Senhor sonda os corações. Vê o conselho que ele deu ao filho. Ele, meu filho, o Senhor sonda os corações. É quando assim, que de repente o filho faz: eu vou, meu pai está dizendo, quando ele morrer eu não vou mais. Ele pode ir por vir, pô. Vem para a igreja como se eu não vou para canto nenhum, minha família está toda na igreja, eu vou para onde? Eu vou para a igreja, mas ele não está ali nem espontaneamente e nem voluntariamente. Vê, irmão, vê só, tudo aí é bonito, tudo forte o que ele diz, ó. E além de sondar os corações, o Senhor conhece o quê? A motivação. Qual é a sua motivação? Dos pensamentos. E a gente já aprendeu que o pensamento a gente pensa com o coração. Então o Senhor sonda o coração e conhece a motivação com os pensamentos. Quer dizer, se você veio para cá só para vir, só para cumprir tabela, por quê? Não, porque o pastor vai pregar dia 7 e se ele vier, o pastor vai ver que eu não estou lá. Aí essa motivação está errada. A sua motivação não é ouvir, não é ver o pastor ouvir, é ouvir o que o Espírito Santo de Deus traz à nossa igreja através da vida dele, amém? Mas se amanhã não for ele,
for Oséias, se amanhã já foi Sóstenes, todas as vezes que alguém veio pregar aqui, eu fui abençoado. Tremendamente abençoado, porque minha motivação era ouvir a palavra de Deus. Amém? É muito bonito isso aqui. Se você o buscar, olha o que ele dizendo ao filho: meu filho, se você o buscar, o encontrará. Então você só vai encontrar, rapaz, se você buscar. Como é que tu vai achar uma coisa em casa se tu não procurar? Vai? Então se você o buscar, encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Meu irmão, isso aqui é para o cara ter lá naquele espelhozinho quando Márcia coloca lá no banheiro. Porque o conselho que ele dá, então o que é que ele está colocando aqui? Ele está mostrando como disciplinar o seu filho, o que você deve dizer ao seu filho, o que você vai ensinar ao seu filho. A motivação, quando ele diz sirva de coração, e olha, o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Busque para você o encontrar e não abandone, senão ele o rejeitará para sempre. Depois eu peguei no Novo Testamento Mateus 19. Por que eu fiz isso? Porque fica assim, poxa, a criança tem um coração mau? Não. Para mim a palavra de Salomão fica mais bem colocada. Talvez até a tradução, se você for para os originais, não tenha daquele jeito, né? Maldade, tenha insensatez. Mas ao mesmo tempo aqui, para a gente poder ter o refrigério, Jesus diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Amém? Então essa pureza do coração, essa maldade, a criança ela não tem essa maldade, ela não tem essa impureza. Ela pode ser insensata, mas você chegar e dizer assim, a criança ela não tem, como é que a gente chama na linguagem da gente vulgar, malícia. O cara chega assim, aquele menino é malicioso. Não é, pô. Ele não tem essa malícia, ele acredita nas pessoas, ele acredita em você. Por isso que é ruim, né? Os psicólogos dizem que quando o pai, quando ele quer dizer assim, ele até às vezes pode até ter vontade, aí ele vai e promete uma coisa ao filho e não faz. É melhor não prometer. Promete e não faz. Então aquela figura que ele tem como um destaque, aquela figura como ele tem como referencial, vira para ele um mentiroso. Então para ele mentir é uma coisa normal, mentir é uma coisa natural. E isso não pode acontecer. Então vê como a gente tem responsabilidade na hora que a gente vai educar, principalmente os nossos filhos. Amém? Então, o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a eles. Eles têm um coração puro. Vamos para frente. O coração direciona o nosso comportamento. Então, aquela história, se você ataca o comportamento, você não atinge o coração. Eu começo a me comportar, mas eu vou me comportar como se eu fosse um robô. Não, ali eu tenho que ficar desse jeito, porque eu tenho que ficar desse jeito. Mas na hora que alguém der um pisão no meu pé, aí eu chamo um palavrão e esculhambo. Por quê? Porque não atingiu o coração, você só melhorou o comportamento, só atingiu o comportamento. Vê o que diz. Eu não coloquei os versículos todos, porque senão fica muito grande, mas eu quero que dê para entender. Veja, Mateus 15, 17 ao 20 diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede de onde? E isso contamina o homem. Porque procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Depois eu boto uma lista maior. Mas os maus pensamentos procedem de onde? Então, do coração procede. Novamente você vê que é do coração que procede os pensamentos.
pensamentos. Então, antes de você pensar, você já está com aquilo no coração. É isso que faz com que você tenha a atitude errada, porque você pode até nem querer aqui na mente, mas o coração já está impulsionando. Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? No seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está onde? Porque a sua boca fala o que está cheio? O coração. Aí eu pergunto, o que é que você está semeando no seu coração? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente semeia. Aí o cara semeia intriga, discórdia, rancor, raiva. A gente não pode ficar semeando isso. Você ter raiva, você ter aborrecimento, isso é normal. Quer dizer que não tenho raiva de ninguém. Quando o cara diz que não tem raiva, quer dizer assim, não odeio ninguém, mas a gente se aborrecer com alguém, eu acho que se a gente convivesse mais tempo junto, era mais fácil a gente se aborrecer um com o outro, ou não? Se a gente trabalhasse junto, ia ser mais fácil a gente se aborrecer um com o outro. Mas a gente não pode ficar com raiva, com rancor. Rapaz, eu odeio de todo o coração. É por isso que a gente, quando quer dizer, rapaz, eu odeio de coração, não é assim que o pessoal diz, quando quer dizer que tem um ódio muito grande para uma pessoa? Ou então, para mim ele já morreu, não tem essa história? Meu coração já morreu. Então você está já sendo, já está julgando. É como se fosse um assassinato para Jesus. Então, o que é que a gente tem que semear no nosso coração? A palavra de Deus. Porque quando a gente semeia a palavra de Deus no coração, a gente começa a ficar cheio de Deus e pedindo que o Espírito Santo encha a nossa boca. Aí as nossas atitudes vão ser atitudes que estão alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Então não esquece isso. Cuidado com o que você está semeando no seu coração. Por isso que eu disse, cuida do teu coração. Diga para o seu colega, cuide do seu coração. Cuide. Marcos 7, 21 e 23. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, furto, avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Eu não disse que ia aumentar a lista? Todos esses males procedem de onde? De dentro, e contaminam o homem. Então você quer ser contaminado? Diga, misericórdia. Misericórdia. Então nós temos que ter essa ideia na nossa mente. Eu tenho que semear coisas boas no meu coração. Mas essa ideia só vem se você tomar essa decisão. A decisão de você não ficar guardando lixo no seu coração. Aí de aborrecimento a gente tem, depois esquece e acabou-se, vamos para frente e perdoa. Porque senão a gente fica guardando lixo no nosso coração. E isso faz mal para a gente. Aí depois o cara tem problema do coração, não sabe o que é. As pessoas fazem muito regime para perder peso. Acho que devia fazer regime no coração para ficar leve. Não é? Ficar leve é diferente de perder peso, é verdade? O cara pode ter 200 quilos e ser um cara leve. O cara pode ter 60 quilos e ser pesado. Tem gente que diz assim, rapaz, esse cara quando chega vai me dar uma coisa assim, não é? E tem gente que traz uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, que onde ele chega as pessoas querem estar perto dele, amém? Eu preciso ir muito longe para falar isso? Quem aqui gosta do irmão Gustavo? Gustavo, pro jogador goleiro. Parecia, no dia que Gustavo se despediu aqui da igreja, parecia que tinha tido um velório aqui. Literalmente. Mas por quê? Porque ele chega ali, o sorriso, o abraço dele. Você sentia sinceridade aonde? No coração.
E era muito interessante que os outros jogadores também, quando tinham cultos atletas aqui, eles seguiam a mesma linha. Quando eles vinham para cá ministrar, eles não diziam assim, eu não sou jogador do esporte. Na época o esporte estava muito bem, porque tinha um negócio de um campeonato aí, Copa do Brasil. O esporte, vixe, tá parecendo aquele leão dos dois irmãos. Mas estava muito bem. Quando eu quero dizer isso aí, então fica aquela coisa. O pessoal vinha para ver. E eles procuravam se despojar do título de jogador para vestir o título de servo. Isso é que é importante, é fazer a obra de Deus. Quantos e quantos jovens vinham aqui só para ver o jogador e de repente chegava assim e aceitava Jesus como seu único, verdadeiro e eterno Salvador. Amém? Então eles foram canal de bênção na vida de muita gente, mas tinha que ter esse cara lá. É um cara retilíneo, é um cara que saiu do clube, voltou para o clube. É quando o cara saiu de lá e as pessoas não falavam mal dele, falavam bem dele. Isso é muito bom para a gente, quando a gente tem um amigo e todo mundo que vê, poxa, aquele cara é muito legal, não é bom? A gente não fica feliz? Então isso é que a gente tem que sentir, é o prazer pela alegria do outro. Essas coisas, inveja, tudo isso está no coração da pessoa. Tem gente que você chegar assim, fazer assim, pai, olha meu sapato que eu comprei, não é massa? Aí o cara fala, acaba tão feio com um sapato bonito desse. Já fala, Tem gente que diz assim, opa rapaz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, quando foi que tu compraste, não sei o que mais. Aí pega o sapato, deixa eu vestir, deixa eu calçar para ver se é bom, tá entendendo? É isso, a gente tem que estar com esse coração que seja abençoador. Então quando você quer abençoar a obra, isso vem do coração. Por isso que Davi disse, tem que ser voluntário, porque Jesus está lá, Deus está vendo, Deus está sondando a motivação do seu coração. Porque quando o cara diz assim, mas Malaquias disse que ele vai abrir a janela do céu, vai fazer isso, aquilo, eu vou começar a dar oferta. Aí essa não é a motivação correta, mas é uma promessa, mas não é a motivação correta. Provérbios 6, do 12 e 15. O perverso, diga, o perverso não tem caráter, anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas. Então tem gente que, isso é raro, um local de trabalho que não tem alguém assim. É um cara que todo mundo, quando você fala para ele de alguém, ele tem algum senão contra as pessoas. Não, rapaz, o irmão não sei o que. Ih, rapaz, aquele cara não sei o que mais. Não sei o que mais. Aí você vê logo pela cara dele. Quer dizer, aí você chega, ninguém presta para esse cara. Quem é que não presta? Acho que é ele. Então tem gente que é assim. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinal com os dedos. Tem o propósito de enganar. Planeja sempre o mal. Semeia discórdia. Então quando o cara tem gente que é fofoqueiro, linguarudo, o objetivo dele, semear discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Acho que se ele lesse essa palavra, ele começava a pedir a Deus para que mudasse o coração dele. Amém? Porque esse propósito de enganar, semear o mal, semear a discórdia, isso é ruim. Tem trecho da palavra de Deus que diz que Deus abomina as pessoas que semeiam discórdia entre os irmãos. Abomina. Não é que Deus não gosta não, que acha ruim não. Abomina. Então, ou a gente semeia união. Quando é que está a liga do cristianismo? Né, o amor? Então a gente não pode estar semeando discórdia. Se seu irmão tem algum problema com o outro e está falando do outro, você tem que conversar com ele para atingir o coração dele. Fazer o mais difícil é quando você tem alguém que uma pessoa está com raiva daquela pessoa, você chegar assim e falar, vamos ficar orando por ele essa semana? Vamos ficar orando por ele essa semana? É difícil, não é fácil não. Estou dizendo assim, já sou quase um querubim. Não é isso não. Eu quero que a gente perceba isso, porque a hora que isso entrar no coração da gente, a gente vai fazer isso com a motivação correta. Agora, para isso você tem que estar andando com as pessoas corretas.
Que às vezes um fala, o outro fala, é isso mesmo, não sei o que mais. Pra que tu falar com ele? Tu precisa dele pra quê? Pronto, aí piora, pô. A gente não tem que estar preocupado se precisa ou não precisa. A gente não sabe. A gente não sabe quem é que a gente vai precisar, quem é que a gente não vai precisar. Mas a gente não deve fazer por isso. Deve fazer primeiro, porque ele foi feito criatura de Deus. Amém? E se for contra o irmão, pior ainda. O que você pode falar? Procurar ele. Converse. Peça ao seu pastor direção, orientação. Não fique falando para um, para outro, não. Senão chega no ouvido dele, ele vai ficar triste. Porque vai dizer assim, poxa, a gente não era tão amigo, por que tu não falasse comigo? Amém? Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. E é interessante isso, porque a pessoa peca, Deus perdoa? Perdoa ou não perdoa? Amém. Mas você vai deixar de ter as consequências? Pronto. Então as consequências não tem nada a ver com o perdão. O que perdoou, tudo bem. Mas as consequências daquilo que ele fez, ele não deixou de ter. Davi não deixou de colher nenhuma consequência dos pecados que ele cometeu. Mas o cara era o cara, rapaz, era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, todo o pecado dele trouxe consequências. E ele teve que arcar com essas consequências. Vamos lá para frente. Bem-aventurados os puros, porque tem versão que tem limpos de coração, pois verão a Deus. Então a gente tem que ter pureza, limpar o coração. Agora a gente é muito adulto, a gente já sofreu tanto, a gente já sofreu tantas decepções, não tem como ter um coração puro. Na cabeça da gente funciona desse jeito. E tem mais, quando a gente vai ter um coração puro, o pessoal acha que a gente é besta. Ainda tem mais essa. E a pessoa que diz isso, ela não está errada não, na linguagem mundana. Agora a gente, veja só, quando a gente veio para cá, a gente aceitou, ou seja, caminhar nos passos de Jesus, amém? Então o cristianismo não é uma religião, você não faz parte de uma religião, não aceita, não é uma religião, é um estilo de vida. Então do mesmo jeito que Jesus, a graça, do mesmo jeito que Jesus era muito light, também ele dava lapada muito grande. Quando eu digo assim, era light, porque ele perdoava prostituta, mas ao mesmo tempo ele dizia, vai e continue na sem vergonhice, vai, não peque mais. O pessoal dizia assim, adultério, certo, adultério, já falei isso aqui. Mas para Jesus adultério não é cometer o ato não, é só a intenção. Se tiver a intenção, já cometeu adultério, não é mais difícil? Então esse negócio da graça, não pensa que é fácil. Do mesmo jeito que ele perdoa, ele diz assim, faz isso, é desse jeito, o caminho é esse. E a gente tem que procurar. Se a gente botar na cabeça que o cristianismo é um estilo de vida, a gente vai procurar ter as atitudes que sejam semelhantes a ele. Amém? Vamos lá? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então veja que como é forte essa história do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas eu não quero ver a Deus agora não, Beraldo. Tudo bem, mas quando você for, isso não é para agora não. Quando você for, é bom que você seja recebido desse jeito. Amém? Então nós estamos aqui para fazer isso, para que a gente possa melhorar. Então, Beraldo, eu estou entendendo que eu tenho que ter, diga para o seu colega, cuidado com o coração. Cuide do seu coração. Mateus 22. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus
De todo o teu? E de toda a tua? E de todo o teu? Mesmo ele dizendo coração, alma, pensamento, mas primeiro veio o coração. Você sabe, eu odeio com todas as forças, coração. Isso aqui, eu acho que quem gosta de futebol, fica muito fácil entender isso. Ou quem vê como eu assim, a doença, né? Para mim é doença, mas fica fácil você entender. Se você pega um menino, diz assim, ó, tá vendo? Ele sabe o que é isso. Amar um time, ele pode não saber amar a Deus de todo o coração, mas um time ele sabe. Porque o pai ensina isso, um pequeno, eu vejo quando o time chega no aeroporto, né? Eu digo, mas é um bando de besta, vai para o aeroporto, não tem nada, aí o cara, não sei o que, aí eu boto aqui é sangue, não sei o que, né? Ele gosta com a alma, ele gosta com o coração. Pensamento nem se fala, pelo contrário, o pensamento tem nem lógica. O time dele é o melhor, pode ser uma porcaria, mas para ele é o melhor. Não é assim? Então é daquele jeito. Quando você vê aqueles doentes no campo, não é só, né, todos os times, né? Como é aquele torcedor fanático, tem todos os times, ou não é? Hoje eu disse, ó, Franciele, que bando de abestalhado, 5 carros ou 6 fazendo uma passeata do Atlético Mineiro. Eu digo, coitado, como é que o cara faz uma passeata com 5 carros? Aí tava o cara lá, eu digo, coitado, mas vê mesmo. Mas a doença é assim mesmo. Tem cura. Se pensou se esses caras começassem a ensinar, rapaz, vê só, eles ensinassem aos filhos a amar a Deus como ama o time. Meu irmão, a gente teria uma geração apaixonada por Jesus. Ó, não ia precisar de ter exegese, hermenêutica, nem homilética. Isso aí era besteira. Isso é besteira. Porque quando você vê que o pessoal estava cheio do Espírito Santo de Deus, eles ficavam fazendo muitas pregações. Eu só vejo quando eu leio a Bíblia, ele só fazia o quê? Dizer o que aconteceu. Ó, ele tirou você do deserto. Ele só fazia relatar. Não tinha enfeite nenhum. Era só a palavra de Deus pura. Amém? Só precisava disso. Que as pessoas, quando estão com o coração querendo receber, eu ligo o rádio, eu boto na rádio AM e tal, o cara faz, porque Jesus, sabe nem dizer o nome, Jesus. Mas às vezes o cara vai ali, prega e pessoas se convertem. Quando o pessoal vai para a casa do irmão Zezinho, o cara vai lá.